Noite, boa noite. Bem-vindos sejam. Nós vamos continuar com o nosso curso, o Evangelho de Filipe, que tem tantos ensinamentos esotéricos para nos oferecer, mas os ensinamentos esotéricos não são uma refeição pronta, mas são mais os ingredientes para que nós venhamos a processar esses ingredientes da verdade, da gnose, e fazermos uma refeição para nutrir a nossa alma. Então, nós precisamos de estar muito atentos, muito direcionados para esse nosso evento, porque é uma meta que nós temos de alcançar essa luz interior, alcançarmos aquele estado de graça em que vamos estar em sintonia com a nossa natureza superior, com a nossa natureza divina, a nossa verdadeira natureza. E conseguirmos, então, escapar da prisão do pequenino eu, do pequenino ego, que nos mantém num mundo de fantasias enquanto nós estamos buscando a verdade. Por isso, nós precisamos de estar atentos. Meus irmãos, eu seguidamente sinto assim um apertar no meu coração quando eu falo dessas verdades, sabendo como é difícil para a gente viver de acordo com essa verdade, viver de acordo com aquilo que a gente aprendeu teoricamente e sacode a cabeça, não é isso. Puxa vida, que coisa bacana, é o que eu preciso, é o que eu quero, eu acredito nisso. Mas entre a gente estar consciente de que é a verdade, de acreditar, de ficar satisfeito que agora nós conhecemos, e aquilo que realmente dá o clique na gente, que é agir de acordo a um grande gap, uma grande distância. Então, o nosso desafio, mais do que virmos a conhecer as leis, as grandes leis do esoterismo, aquilo que a gente precisa para a vida espiritual é vivenciar aquilo que nós sabemos. Eu vejo como os verdadeiros gurus são importantes para aqueles que estão buscando trilhar o caminho espiritual. Porque os gurus estão chamando sempre a atenção aquelas coisas básicas. Plena atenção. Você está com a sua mente e o seu coração pleno do seu anseio por se tornarem auxiliares dos grandes seres, mostrando a verdade, mostrando, não é falando sobre a verdade, mostrando como se vivencia aquele ensinamento que nós aprendemos. Então, esse é o nosso grande desafio, estarmos sempre como que dando um beliscão
no nosso braço para acordarmos, sairmos da... Um amigo meu, muito famoso aqui no Brasil, que usou essa palavra normose. O normal, aquilo que é aceito por todos. Então, agirmos de acordo com os costumes. Mas nós não vamos nos iluminar agindo de acordo com os costumes. Nós só vamos nos iluminar quando nós conseguirmos nos libertar dos costumes, das práticas, quando nós conseguirmos ser diferente das massas. Não é sermos indiferentes das massas, sermos diferentes do comportamento, mas muito compassivos para o fato de que as massas estão hoje como nós estávamos até pouco tempo atrás, prisioneiros dos nossos hábitos. Então, nós temos que nos libertar dos nossos condicionamentos, dos nossos hábitos. É por isso, então, que mais vale a gente incorporar algumas coisinhas simples na nossa vida diária do que termos um conhecimento livresco, extenso, mas não colocar praticamente nada em prática. Então, a Lília e o seu filho mandaram muitos materiais a respeito da crueldade que é cometida aos animais. A gente olha, meu Deus do céu, que coisa horrível, como é que as pessoas podem fazer isso? E muita gente continua comendo carne. Então, a menos que a gente coloque em prática aquilo que a gente está consciente que é preciso fazer para diminuir o sofrimento de todos os seres, inclusive dos animais, a gente estará retroalimentando uma vibração de indiferença para com o sofrimento dos outros e alimentando aquela crença de que isso é normal, todo mundo faz. Eu vou continuar fazendo e eu não vou continuar fazendo a autotransformação. A autotransformação é o sinônimo de vida espiritual. E é isso que a gente tem que almejar a fazer. E isso, então, seriam as considerações iniciais para essa nossa reunião de hoje. A sugestão de procurarem desenvolver um sistemazinho em que vocês vão se lembrar de seus propósitos. Doravante, eu vou fazer isso, aquilo, e não vou fazer mais aquilo. Né? Qual é a coisa que mais nos choca do nosso comportamento? É criticar os outros, seja lá o que for. Identifique aquilo que vocês estão conscientes que é uma das fraquezas que vocês precisam superar. E aí estabeleçam aquilo como um programa de mudança. Não procurem mudar a meia dúzia de coisas que vocês sabem que precisam mudar, para não dizer uma dúzia. Né? Então, escolham uma de cada vez. Porque quando nós estabelecermos o hábito de sempre nos lembrar, não vou mais criticar nem reclamar. Não vou mais criticar nem reclamar.
Então, quando vocês ficam repetindo isso dezenas de vezes ao longo do dia, vocês vão passar a estabelecer um novo circuito nos seus neurônios para estabelecer aquilo bem claro na sua consciência, para mudar o inconsciente. Bom, então, vamos agora para Felipe. Ele está nos aguardando e dizendo, uai, e eu? Então, vamos para Felipe agora. Então, nós paramos na última reunião nesse elogio, nesse parágrafo, o 88. Certamente a realização do homem depende de seu poder. Muito bem. 89. É muito interessante esse parágrafo aqui. Neste mundo, os escravos servem os livres. No reino dos céus, os livres vão cuidar dos escravos, não vão servir os escravos, vão cuidar dos escravos. Os filhos da câmara nupcial vão cuidar dos filhos do casamento. Os filhos da câmara nupcial têm um só nome, repouso. De modo geral, eles não precisam nada mais, porque têm a contemplação. Muito bem, eu adoro esse parágrafo aqui desse evangelho. Os escravos servem os livres nesse mundo. Agora vamos ver as definições. Os escravos são aqueles que, em antigas tradições, eram coisas, pertenciam aos seus senhores. Então, os escravos viviam para servir os seus senhores, que eram livres. Agora, a coisa chocante no Evangelho de Filipe é que ele diz que no reino dos céus, os livres vão cuidar dos escravos. Aí nós temos que ver as definições. Na primeira frase, neste mundo, no mundo material em que nós vivemos, os escravos servem os livres. A gente entende perfeitamente. Agora, no reino dos céus, o que é o reino dos céus? É algum lugar com uma fronteira demarcada que a gente só pode entrar com um passaporte, com um visto? O reino dos céus é um estado de consciência. Não tem fronteiras físicas. A fronteira é a consciência. Nós conseguimos expandir a nossa consciência o suficiente para entrar no reino dos céus. No reino dos céus, nós temos a consciência expandida de que nós somos um com a fonte, com Deus. E, consequentemente, como cada um de nós aqui é um com a fonte, nós todos somos unos. Então, a conscientização da diferença dos termos, do significado dos termos em condições diferentes é importantíssima. No reino dos céus, um estado de consciência da unidade, da verdade última, os livres, aqueles que estão livres
das cadeias, das correntes que nos amarram no mundo da ilusão, no mundo da materialidade, achando que nós somos separados, cada um por si e Deus por todo. Não! Então, no reino dos céus, os livres são aqueles que alcançaram algum grau de iluminação. E esses que alcançaram algum grau de iluminação vão cuidar dos escravos do mundo material, da ilusão que nós somos aquilo que temos, que nós somos o corpo e a personalidade que usa aquele corpo. Então, cuidar dos escravos é isso, passar a ajudá-los a superarem essas limitações, esses condicionamentos errôneos. E a gente sabe que condicionamento é terrivelmente difícil da gente mudar, tá? Então, os filhos da câmara nupcial vão cuidar dos filhos do casamento. O casamento ocorre no mundo material, em que a polaridade masculina está unida à polaridade feminina. E os filhos do casamento, os corpos que abrigam as almas que encarnam-se, que vêm para esse mundo material, então, esses são os filhos do casamento. Mas os filhos da câmara nupcial são aqueles que receberam a iniciação mais elevada que permite uma expansão de consciência tal que dará a capacitação, a habilidade para as pessoas poderem ajudar os outros. Ajudar as pessoas na vida espiritual é algo extremamente delicado que demanda muita habilidade, muita capacitação. Então, os filhos da câmara nupcial, aqueles que foram capacitados a ajudar os outros a conhecer as dificuldades que os outros têm, esses filhos da câmara nupcial, os iniciados, vão cuidar, não vão servir, vão cuidar dos filhos do casamento. Os filhos da câmara nupcial têm um só nome, têm uma só vibração, uma só orientação, que no texto chama de repouso. Que repouso é esse? Pegar um travesseiro e deitar na cama? Não, não é esse repouso. É o repouso da mente. Não é o repouso do corpo. Quando a gente consegue colocar a nossa mente em verdadeiro repouso, nós entramos em meditação profunda. E é em meditação profunda que nós recebemos a luz, que nós recebemos inspirações. Então, os filhos da câmara nupcial têm um só nome, meditação profunda, que ele chama de repouso. De modo geral, em geral, eles não precisam de nada mais, porque têm o resultado da meditação profunda, do repouso, é a contemplação. Essa contemplação é um termo para meditação profunda, em que começam a aparecer verdades, ensinamentos
profundos que nos ajudam a conhecer a verdade, para que nós venhamos a ser libertos por ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase vem sendo repetida muito frequentemente na nossa sociedade, esquecendo o pré-requisito para esse ensinamento de Jesus. Esse ensinamento está colocado no nosso texto sagrado, a Bíblia canônica. Se ouvirdes as minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse pré-requisito para se conhecer a verdade e ser libertos é seguir os ensinamentos do Mestre. Será que aqueles que vivem dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, será que eles são exemplos de seguidores dos ensinamentos de Jesus? Não é dizer, eu sou cristão. Não, não é isso. Você é um seguidor dos ensinamentos do Mestre, todos os ensinamentos. Não julgar, amar ao próximo como a si mesmo, não cometer falso testemunho e espalhar fake news. Será que essas pessoas fazem tudo isso que está implícito no que o Mestre disse e foi registrado nos Evangelhos? Não creio. Porque, além do mais, se seguirdes as minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. E o que acontecia com os discípulos verdadeiros de Jesus? Aqueles que eram aceitos como seus discípulos mais próximos. Esses discípulos recebiam ensinamentos mais avançados, ensinamentos de uma natureza esotérica que permitia seguir o caminho acelerado, expansões e mais expansões de consciência que nos levam cada vez mais profundos para o entendimento das grandes leis que são indispensáveis nós seguirmos essas leis para alcançarmos a verdade que nos liberta. Então, os discípulos de Jesus recebiam esses ensinamentos avançados e eram cada vez mais semelhantes ao Mestre. Então, não adianta dizer que nós somos cristãos, que eu acredito em Jesus, eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus. Não adianta dizer essas coisas, tem que fazer aquilo que foi a missão de Jesus no mundo. Jesus foi um grande mensageiro divino. A mensagem de Jesus era uma mensagem de salvação. Ele veio para nos lembrar de ensinamentos que foram transmitidos ao longo dos milênios pelos muitos profetas e outros mensageiros anteriores. Então, ele veio para compilar tudo e nos colocar esses ensinamentos à disposição. Então, em vez da gente pegar os ensinamentos e procurar internalizá-los, nós simplesmente olhamos para o mensageiro e não
damos atenção à mensagem, olhamos para o mensageiro, ah, que ser maravilhoso, eu adoro Jesus. E o Sermão da Montanha? O que é que você está fazendo para os seus irmãos? Bom, eu acredito em Jesus. Ele é um grande ser, é o Filho de Deus. Muito bem. E o que você está fazendo a respeito da mensagem que ele trouxe para todos nós? Então, é isso. Os filhos da Câmara Nupcial têm um só nome: a expansão de consciência que nos é dada pela meditação profunda. E eles não precisam de nada mais, porque tem essa chave para a mudança da nossa mente, que é a contemplação. Esse tópico é fundamental para a nossa vida espiritual. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Pois não, Dorival, pode falar. Vou falar. Contemplação, né? Esse objetivo, então, através da meditação, a gente fazer essa conexão com o divino, para que esse flash de luz nos consiga esse processo de contemplação daquilo que é real, a verdade. É isso mesmo, meu irmão, é isso mesmo. Que é difícil, eu enxergo que é até difícil a gente parar e conseguir a luta contra os nossos pensamentos é muito difícil, né? E para que chegue nesse estágio maravilhoso da contemplação, né? Mas eu acho que a busca é essa, né? É treinar. Isso mesmo. Dorival, muito obrigado por me ajudar um pouquinho nesse ponto. Eu me lembrei agora de uma coisa muito trivial. Eu, seguidamente, vejo uma série de baldes lá na área de serviço, e eu olho para esses baldes, para a pia do tanque, e vejo água com roupa dentro. Aí, eu, como tenho muito pouca experiência em assuntos domésticos, pergunto, mas por que a roupa está ali na água? Não está na água, está de molho, Raul. Você não sabia disso? Não. Para que fica de molho? Para ir soltando a sujeira do tecido. Então, nós precisamos também colocar os nossos pensamentos negativos, as nossas vibrações negativas, que estão impregnadas na nossa consciência de vigília, tão impregnadas que a gente nem se dá conta que elas estão lá, essas vibrações negativas. Então, nós temos que colocar a nossa consciência como sendo a nossa roupagem da mente, né? De molho na contemplação. Nós temos que deixar que aquilo que está impregnado no nosso inconsciente ou subconsciente que venha a soltar
cada vez mais, até que, num determinado momento, em meditação profunda, nós vamos acordar, receber aquela luz do discernimento. Isso tem que ser banido da sua vida diária. Aí você está ciente, aquela manchazinha no nosso tecido do inconsciente que a gente quer limpar, pode começar a ser esfregado. Como que a gente esfrega? Trazendo pensamentos opostos ao nosso vício, ao nosso condicionamento negativo. Não tente combater a crítica. Eu não vou mais criticar, eu não vou mais... Não, não. Você está só reforçando a crítica ao dizer que não vai mais criticar. Eu vou, doravante, agradecer aos meus irmãos, minhas irmãs, por todas aquelas oportunidades que me derem para encontrar aquele ponto positivo para que eu possa elogiar de forma verdadeira, sincera. Não fazer elogios tolos, mentirosos. Então, em vez de criticar, vai passar a elogiar. Estar sempre atento a fazer o oposto daquilo que você quer tirar da sua vida. Não tente combater a negatividade diretamente. Você só vai dar um chega para lá na negatividade, trazendo para a sua rotina diária o oposto, a virtude oposta. Isso é uma coisa conhecidíssima ao longo do século, dos milênios. E a gente sabe disso e não se presta a essa sabedoria para ajudar na nossa autotransformação. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Então, vamos continuar? A contemplação das imagens é a conscientização na grandeza da glória. Aqui a gente pode ter duas interpretações. A contemplação das imagens. Normalmente, utiliza-se o termo imagem para aquilo que se refere ao mundo material, mas também, num sentido mais sofisticado, mais elevado, as imagens são as imagens da nossa mente. Porque a nossa mente, quando nós estamos meditando, a gente não deve ficar de olho arregalado e buscando encontrar alguma imagem para a gente fixar-se nela. Não. A gente cria uma imagem de bondade, de algo que eleva a alma, e a gente fixa, então, a nossa atenção nessa imagem mental. Mas fixa, contemplação é isso, é fixar a atenção. É a conscientização na grandeza da glória da nossa natureza última. Nós todos somos expressões de Cristo. Então, a grandeza da glória de ser uma expressão de Cristo nos é conscientizado na contemplação. Vocês seguiram bem isso? Então, quando nós conseguimos fixar a nossa consciência nas imagens superiores,
da nossa mente, da vida espiritual, isso vai nos trazer para um estado de euforia interior, de uma alegria imensa, porque nós estamos contemplando a glória divina em nós. Nós somos parte dessa glória divina. Alguma observação? Continuamos, então. Aqui, infelizmente, é uma dessas frases que o texto foi corrompido pelo tempo e a gente não tem o texto completo. Aqueles que mergulham na água não, experimentam a morte, pois, 3 pontinhos, vai redimi-los quando eles prosseguirem. Ou seja, aqueles que foram chamados para serem preenchidos em seu nome, pois ele disse, Jesus disse, assim devemos cumprir toda a justiça. Vamos ver se a gente pode captar alguma instrução desse texto, como ele está. Aqueles que mergulham na água, aqueles que recebem a primeira iniciação, aquela cerimônia de mergulho na água, de batismo na água, não mais vão experimentar a morte. Por quê? Porque lavaram a alma? Ou lavaram o corpo? Ou simplesmente receberam uma expansão de consciência e eles passam a ser cientes de que não são o corpo. E aí, ao serem cientes que eu não sou este corpo, eu uso esse corpo, mas mesmo quando esse corpo não estiver disponível para o uso, eu continuarei sendo eu mesmo, uma expressão de Cristo, eterna. Então, não experimentar a morte, nós já vimos isso antes, é simplesmente estar consciente da nossa verdadeira natureza. O nosso corpo morre, mas o nosso verdadeiro ser, que é espírito, é divino mesmo, esse não morre. Então, nós não experimentaremos mais a morte. Pois o batismo vai redimi-los quando eles prosseguirem, quando eles voltarem, quando as pessoas voltarem à vida no mundo em outro corpo. Quando eles prosseguirem, eles estarão prontos, redimidos, para continuar. Ou seja, aqueles que foram chamados para serem preenchidos em seu nome, para serem preenchidos, para receberem aquela expansão de consciência. Tudo na vida espiritual tem a ver com expansão de consciência. Então, que foram chamados para serem preenchidos de quê? De conhecimento da verdade. Os primeiros cristãos, os seguidores avançados de Jesus, eram conhecidos como gnósticos, aqueles que tinham recebido a gnose. A gnose era o verdadeiro conhecimento da verdade. Então, aqueles serão preenchidos com o conhecimento da verdade. Pois o mestre disse, devemos cumprir toda a justiça, devemos seguir todos os ensinamentos que
foram outra vez apresentados pelo mestre, mas que foram apresentados por todos os muitos profetas, os muitos instrutores da humanidade ao longo dos tempos. Alguma observação? Eu tenho certeza que alguém está querendo falar alguma coisa. Tenho certeza. Vocês não vão me deixar encabulado, né, de não demonstrarem que eu estou certo, ter essa certeza. Lília, pois não, Lília. Eu estou processando ainda tudo isso, Raul. É tudo muito maravilhoso ter esses ensinamentos, mas eu estou processando. Assim. Pois não. Bem-vinda seja. Professor, a gente fica pensando, meu filho estava até comentando aqui, a gente sabe que todas essas lições, essa que o senhor acabou de falar da verdade, por exemplo, são verdades, né? São assim, ensinamentos tão profundos, mas eles têm um contexto, né? O começo, o meio e o fim, né? Da forma como o senhor apresentou aí, se tornares meu discípulo, né? Verdadeiramente, aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o povo, incluindo a gente mesmo, né? Faz o recorte daquilo que fica fácil, né? Porque, conhecereis a verdade. É fácil, tá certo, é uma promessa que conhecereis a verdade. Mas, né, é diferentemente o entendimento se você disser, se tornares o meu discípulo, aí verdadeiramente seguires os meus ensinamentos, aí sim é que conhecereis a verdade. Como é bonito isso, né? Isso mesmo, Como isso mesmo. É o contexto que é abreviado para que fique muito raso, não é? É verdade, é isso mesmo. Muito bem, obrigado, Odisseia. Eu que agradeço. Você vê, é muito típico do ser humano, vamos dizer, olha, eu não estou querendo fazer nenhuma crítica, o ser humano preguiçoso em trabalhar em si mesmo. Porque trabalhar em si mesmo afeta o nosso orgulho de ego. Puxa vida, eu estou precisando de mudar, então eu não sou perfeito? Eu tenho que mudar alguma coisinha? Não. Então, esquece que nós estamos na escola da vida. Na escola oficial que nós fizemos, primeiro grau, segundo grau, científico no meu tempo, depois curso preparatório para vestibular, fazer a revisão de tudo, a faculdade, mestrado, doutorado. Isso significa que, para a gente conhecer a ciência avançada, a gente tem que começar com o beabá. E isso ocorre no mundo exterior e ocorre também no mundo espiritual, na escola espiritual de autotransformação.
nós precisamos, primeiro, fazer as lições básicas. Não matar, não torturar, não desejar o mal do outro. Nossa, estamos só falando de não fazer o mal, mas Jesus deu um pulo. Em vez de usar o que os profetas antigos tinham dito, não faças o mal para não receber o mal. Aí Jesus ensina o oposto. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque essa é a lei de causa e efeito. O que você faz aos outros será feito para você, inevitavelmente. Então, nós precisamos aprender a fazer as coisas básicas para depois fazermos as coisas intermediárias e, finalmente, as mais avançadas, que só aqueles que deram todas as comprovações que não são mais egoístas, que não são mais ambiciosos por poder para a sua autossatisfação, só esses é que serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, seguir passo a passo o caminho e as diretrizes desse caminho. E esse caminho, o mestre diz, abrir a porta estreita e seguir pelo caminho apertado. No Oriente dizem o caminho do fio da navalha, porque se você for muito para um lado ou muito para o outro lado, você vai cair. Então, o equilíbrio, a sabedoria, nós precisamos disso para cumprir toda a justiça. Continuamos? Aqueles que dizem que devem morrer primeiro para depois ressuscitar estão enganados. Se não receberem a ressurreição enquanto estiverem vivos, não receberão nada quando morrerem. Assim também, quando falam sobre o batismo, dizem: o batismo é uma grande coisa, pois as pessoas viverão se o receberem. Mas não o batismo folclórico que é dado nos bebês que não se comprometem a nada. Não, é um batismo equivalente a uma iniciação que é dado àqueles que se prepararam por 3 ou 5 ou mesmo por 7 anos em alguns dos grupos dos seguidores de Jesus. Então, primeiro devem receber essa capacitação. É por isso que é dito aqui, aqueles que dizem que devem morrer primeiro para depois ressuscitar estão enganados. Se não receberem a ressurreição enquanto estiverem vivos, não receberão nada quando morrerem. Então, as pessoas se fixam naquilo que estão acostumadas. Aqueles que dizem que devem morrer primeiro para depois ressuscitar estão enganados. As pessoas estão se referindo ao corpo físico. O corpo físico não é o ser humano. O corpo físico é o veículo do ser humano. Então, o veículo não precisa, não deve morrer
para que a gente receba essa ressurreição, porque a ressurreição não é aquele corpo que morreu voltar dos mortos. Em casos excepcionais, experiências de quase morte ou coisas parecidas, isso acontece, mas é excepcional. O nosso instrutor está falando de algo que está sob o nosso controle. O ressuscitar é mudar, como que nascer de novo, que Jesus se referiu às criancinhas para o aquele oh, meu Deus, me esqueci o nome daquele que veio a perguntar para Jesus, vinha à noite porque era um judeu do Sinédrio, e disse, mestre, eu devo... Como é que a gente pode entrar de novo no ventre da mãe? E ele disse que não se trata de morrer o corpo físico e ele voltar outra vez. É aquela ressurgir de uma forma nova, não é com um corpo novo ou o corpo reativado. O que muda, o que ressurge é a mente iluminada. Então, é por meio daquelas práticas que fazem com que a mente seja renovada e iluminada que as pessoas vão receber, então, essa capacitação, essa ressurreição, enquanto estiverem vivos. Porque a vida espiritual é a verdadeira meritocracia. Tudo o que ocorre conosco na vida espiritual é nosso mérito. O mestre, os facilitadores, indicam o caminho. Olha, é melhor você elogiar em vez de criticar. É melhor você ter uma atitude de calma, compreensão, em vez de agredir e falar gritado com os outros. Então, pode indicar as coisas que devem ser feitas, mas é o indivíduo que tem que colocar isso em prática. Se não receberem essa capacidade de mudança enquanto estiverem vivos, né, a iniciação, não receberão nada quando morrerem. Assim também, quando falam sobre o batismo, dizem o batismo é uma grande coisa. Pois as pessoas que recebem aquela iniciação não vão ter a ilusão de que vão morrer. Vão saber que o corpo vai morrer, mas que ela, a pessoa que é a alma não morre. A alma usa um corpo, depois de alguns, vamos dizer, séculos, vai usar um outro corpo, e outro corpo, e muitos corpos ao longo dessa longa jornada da alma, ida à terra distante e o retorno à casa do Pai. Nicodemos era a pessoa que fez a pergunta para Jesus: como podemos nascer de novo? Alguma observação, pergunta?
Elisa, por favor. Raul, antes o senhor colocou ali, o senhor estava explicando sobre a parte da contemplação, né? A contemplação, na verdade, é quase que necessário que a gente crie alguma coisa mental, alguma figura, algum objeto, alguma coisa para algo físico para contemplar. É isso mesmo? Ou quando a pessoa já tiver, digamos, bastante evoluída, não existe mais a necessidade de ter nenhum objeto, nenhuma figura, não sei, algo que traga muita tranquilidade para a pessoa, para ela conseguir pôr atenção naquilo ali, a contemplar. Eu não sei se seria bem isso a questão do contemplar que o senhor explicou antes. Muito bem, Elisa, foi uma excelente pergunta, porque nos chama atenção para diferentes tipos de meditação que implicam num nível mais profundo e num nível inicial. É dito que as meditações podem ser meditações com semente ou sem semente. A meditação com semente é quando nós usamos um tema, um objeto, uma virtude, para ficarmos como que com a mente fixa naquela virtude, naquele objeto, naquela frase, naquele ensinamento. Então, nós temos uma semente para meditar a respeito dela. Agora, existe uma meditação mais profunda, que é a meditação sem semente, em que somos capazes de aquietar a mente a tal ponto que chega num determinado momento que é uma espécie de pum, um salto consciencial que lhe coloca num estado de consciência da plenitude. Você vê muita luz, ou você vê algo assim, sem limites, você se sente que está naquele ambiente sem nada, ou você pode ser levado para uma visão muito especial que lhe trará uma lição que você está precisando. Agora, essa meditação sem semente normalmente, os meditadores mais avançados são aqueles que são capacitados para fazer esse tipo de meditação. Não é que a meditação com semente não demande bastante dedicação e conhecimento das técnicas. Tem técnica de respiração, toda uma série de práticas facilitadoras para as meditações. Por exemplo, os mestres tibetanos, os lamas avançados tibetanos, são capazes de passar os meses de inverno sem grandes abrigos de lã, porque em meditação eles geram calor do corpo. Então, é uma coisa interessantíssima. Em grau muito pequenininho, eu verifico comigo mesmo, quando eu vou meditar de manhã cedo, muitas vezes eu sou meio friorento, eu tenho que botar um casaco ou uma camisa de manga comprida. Eu tenho uma aqui, a manga comprida, na minha cadeira. Então, eu coloco, começo a meditar, daí a pouco eu tenho que tirar a camisa, porque eu estou sentindo um calor. Mas isso aí é coisinha pequenininha, assim, não é o túmulo dos meditadores tibetanos, não, que conseguem derreter a neve com o calor que eles geram do corpo no inverno.
Então, todas essas práticas exigem um conhecimento passo a passo das técnicas para ativar aquilo que já existe dentro de nós. O nosso corpo físico está entrosado com o nosso corpo energético, que tem toda uma série de caminhos e centros, chakras, que permitem a ativação de certas capacidades. Então, tudo isso, a contemplação, o silêncio, o repouso, que é mencionado aqui no nosso texto, são os caminhos para se alcançar essas capacitações. Mais alguma observação? Pergunta? Continuamos, então? Felipe, o apóstolo, disse: José, o carpinteiro, plantou um bosque porque precisava de madeira para o seu ofício. Foi ele que fez a cruz das árvores que plantou. Seu próprio descendente ficou pendurado naquilo que ele plantou, não no que ele fez, naquilo que ele plantou. Seu descendente foi Jesus, e o plantio foi a cruz. Mas a árvore da vida, aí como que muda de assunto, está no meio do paraíso. Porém, é da oliveira que recebemos a crisma, e da crisma a ressurreição. Então, vamos passo a passo aqui. O pai de Jesus, José, era carpinteiro. E o carpinteiro trabalha com madeira. Então, ele plantou um bosque porque precisava de madeira para o seu ofício. E aí foi ele que fez a cruz das árvores que plantou. Aí vocês prestem bem atenção nessa frase. Seu próprio descendente ficou pendurado naquilo que ele plantou. Eu lembro a vocês da passagem em Atos 5:30, em que é dito que Jesus, depois de morto, foi pendurado no madeiro. O madeiro era o termo também usado para referir-se a uma árvore, e era a prática dos judeus quando eles executavam uma pessoa. E a execução era por apedrejamento, lapidar, o termo eufemístico para o apedrejamento. Então, apedrejavam a pessoa até a morte. É muito cruel isso, incita aquele sentimento de ódio, de agressão. Né? Então, depois disso, penduravam numa árvore o criminoso para servir de lição aos outros. Então, é dito na tradição esotérica que foi isso que aconteceu, e é insinuado em Atos dos Apóstolos que foi isso que aconteceu. Seu descendente foi Jesus, e o plantio, aquilo que foi colhido depois, foi a cruz, mas não aquela cruz que os romanos costumavam colocar os criminosos, mas a cruz simbólica de todo aquele que quer seguir o caminho espiritual. Ele tem que tomar a sua cruz todos os dias, tem que aceitar a colheita do seu karma negativo, que vai ser geralmente doloroso, porque é o karma negativo. O nosso karma positivo, nós todos colhemos karma positivo todos os dias, mas é tão agradável e a gente gosta tanto que nem presta muita atenção
na colheita do nosso karma positivo. Mas quando alguém pisa no nosso calo ou nos chama de feio, principalmente a mulher, quando chama a mulher de feio, mas que coisa horrível que está fazendo. Então, isso aí é algo que a gente nota logo, meu Deus, o que eu fiz para merecer essa dor, essa agressão? A gente nota o karma negativo, mas não nota o muito de karma positivo que a gente colhe todos os dias. Então, aí muda o tema, mas a árvore da vida está no meio do paraíso. A árvore da vida é a outra árvore que é referida especificamente pelo Senhor Deus Jeová, das duas árvores que foram plantadas no meio do jardim de Éden. Uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra, a árvore da vida. Então, a árvore da vida, ao comermos do fruto da árvore da vida, nós vamos ser eternos. Que fruto é esse da árvore da vida? É o fruto da gnose, do conhecimento da verdade que nos liberta. Porém, é de uma árvore muito específica que recebem a crisma, a oliveira. Por quê? Porque a oliveira dá as olivazinhas. A oliva esmagada é a produção do óleo, do azeite de oliva. E esse azeite de oliva que era usado, e ainda hoje é usado para a cerimônia iniciática da crisma. E a crisma é essa iniciação mais avançada, segunda iniciação, que permite aos indivíduos a consciência de que eles não são o corpo, mas usam o corpo e que eles vão ser capazes de expandir a sua consciência e como que surgir de novo, nascer de novo de um momento para o outro, quando dá aquele estalo da iluminação. Ele se torna uma pessoa diferente, nova, em virtude da iluminação. A crisma seria, então, uma iniciação que oferece essa possibilidade de expansão de consciência. Alguma observação, pergunta? Raul, esse termo que José era carpinteiro era um sentido também simbólico? Falando que José, o pai de Jesus, era carpinteiro, também tem um sentido simbólico, esse carpinteiro? Olha, o sentido simbólico que eu me defrontei nos meus estudos é que o carpinteiro é também chamado pelos gregos de tecton, o construtor, aquele que constrói. Então, é como os mestres de sabedoria que estão construindo nesse mundo espaços, lugares onde as pessoas podem ser instruídas e seguir o caminho da iniciação. O carpinteiro é a única lembrança que eu tenho de simbolismo de ser carpinteiro. Obrigada. Mais alguma pergunta?
esse mundo é um devorador de cadáveres. A coisa está ficando braba aqui. Todas as coisas que se comem aqui também morrem. A verdade alimenta-se da vida. Portanto, ninguém nutrido pela verdade morrerá. Foi naquele lugar que Jesus veio, foi daquele lugar que Jesus veio e trouxe alimento. Aos que a desejavam, ele deu vida, vida para que eles não morressem. Então, tem alguns chamadozinhos aqui bastante claros. Esse mundo é um devorador das coisas que morrem, cadáveres. Todas as coisas que se comem aqui também morrem. Todas as coisas materiais, né? Vejam só, sempre as coisas materiais, as coisas desse mundo são passageiras. Até mesmo os rios, as montanhas, são passageiros. Ao longo do século, dos milênios, rios e montanhas podem ser terminados. Então, as coisas materiais morrem. Agora, a verdade, a lífia do grego, a verdade alimenta-se da vida. A verdade é aquilo que não muda, que é eterno. Então, a vida eterniza a verdade. A verdade alimenta-se da vida. Portanto, ninguém nutrido pela verdade morrerá. Ninguém nutrido em sua consciência de que é uma expressão divina. Já imaginou a beleza disso, o sentido prático para todos nós, de nos nutrirmos da verdade de quem nós realmente somos, uma expressão do Filho de Deus. Todos nós somos uma expressão do Filho de Deus, mas o pequenino eu, o pequenino ego, vive buzinando na nossa mente. Pô, você acha que é o Filho de Deus? Você tem coragem, depois de ter feito isso, aquilo outro? E todos nós fizemos isso, aquilo e aquilo outro no passado. E o passado já passou. Mas o ego vai minando a nossa capacidade de despertar para quem nós realmente somos. O ego quer que a gente fique acreditando que todos nós somos vis pecadores, que nós, como personalidades caminhando nesse mundo com o nosso corpo, que nós cometemos muitas barbaridades. Então, nós não somos filhos de Deus, nós não somos eternos. Mas isso, aqui, o nosso instrutor diz claramente, e a gente deve se lembrar disso sempre. A verdade alimenta-se da vida. Então, a vida é o que faz com que a verdade seja verdadeira. Portanto, ninguém nutrido pela verdade morrerá. Então, nós temos que buscar o tempo todo a verdade e abraçarmos a verdade com unhas e dentes, em todos os sentidos, evitar as mentirinhas, mesmo as mentirinhas sociais, para não criar um mal-estar. A gente deve se comprometer mais profundamente com a verdade e desenvolver a habilidade, em situações delicadas, de apresentar o aspecto da verdade que não vai ferir os outros. Então,
ninguém nutrido pela verdade morrerá. Foi daquele lugar, o lugar da verdade, o reino dos céus, o lugar dos iluminados. Foi daquele lugar que Jesus veio e trouxe alimento. Não é alimento para nossa boca, nosso estômago. Ele trouxe alimento para nossa alma, para que a alma começasse a fazer esforço para alcançar a nossa consciência de cérebro. Veja só, a nossa natureza divina está na nossa tríade superior: mente superior, Budi e Atma. Então, nós temos que fazer o esforço, todas aquelas práticas avançadas da vida espiritual para despertar na nossa consciência de cérebro e, portanto, de mente concreta, a realidade. E foi daquele lugar que Jesus trouxe o alimento para a nossa consciência, para a nossa alma. Aos que desejam a verdade, ele deu vida para que eles não morressem. Como é que Jesus poderia dar vida para aqueles que desejam a verdade não morressem? Todo mundo morre no sentido do corpo físico. É dito que os mestres de sabedoria podem usar, olha as palavras, eles não são seres que vivem 300, 400 anos, eles não são esses seres. Eles usam corpos que podem durar 300, 400 anos. Eles usam o corpo. Então, ele trouxe o conhecimento da verdade para aqueles que a desejavam e deu, portanto, vida para que eles não tivessem a consciência errônea e que poderiam morrer. Deu para seguir causa e efeito. Por que está apresentado desse jeito? Vocês veem, isso é um texto esotérico para estudantes avançados que estão aprendendo a usar as alegorias, os símbolos. Não é a linguagem aberta, usual, explicando todas as implicações das palavras. É deixado para os discípulos mais avançados, como todos nós, entendermos a simbologia do que foi apresentado. Algum comentário, alguma pergunta? Raul, Pois não, como é que eles usam corpos que duram tanto tempo? Eles usam o corpo, mas o que está ali não é o mesmo? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Sim. Agora deu um nó aqui. Elisa, o mundo esotérico, o mundo ocultista, tem muitas coisas que a gente fica boquiaberto. Meu Deus do céu, é possível? Será que é verdade mesmo? Nós sabemos, nós temos pelo menos uma médica aqui no nosso grupo que sabe que condições inóspitas para o nosso corpo diminui o período de vida desse corpo. Então, se as pessoas estão em cidades com muita poluição, se comem errado,
e principalmente se geram vibrações de ódio, de ressentimento, de mágoa, meu Deus do céu, eu ouço dizer, leio muito, que os médicos estão cada vez mais conscientes daquilo que os pensamentos fazem para a saúde das pessoas. Então, todas essas, vamos dizer, situações que diminuem a vida do corpo físico das pessoas são eliminadas e, ao contrário, vibrações amorosas de equilíbrio, de satisfação, harmonia. Se essas vibrações estão sempre sendo ativadas, o corpo vai esticar cento e tantos, mas os mestres de sabedoria podem materializar coisas, desmaterializar objetos, teletransportar o seu corpo para outro lugar do mundo. Consequentemente, eles têm o conhecimento técnico, vamos dizer assim, de como utilizar um corpo por mais tempo. Porque nós sabemos que toda vez que nasce um corpo, é um bebezinho que vai sujar a fralda, que vai demorar tempo para aprender a falar os primeiros conceitos, isso, aquilo. Mesmo um grande ser vai ter que passar por aqueles primeiros anos de aprendizado, reaprendizado das coisas da vida. Então, é preferível esticar o período de utilidade de um corpo do que renascer e recomeçar com aqueles primeiros anos que eles praticamente não podem continuar com o seu trabalho. Então, tem o aspecto de viver de forma mais sábia e utilizar conhecimentos ocultos que nós não temos para estender por alguns séculos a vida do seu corpo físico. Nós talvez tenhamos tempo para mais uma e não, é melhor não entrarmos nessa parte aqui. Vocês gostariam de trazer algum assunto dessa nossa reunião ou outra coisa que seja de interesse do grupo? Dorival? Continuando sobre os corpos dos mestres, prolongando, né, o tempo, né, para ajudar a humanidade. Eles usam a energia vital de um corpo, ou eles mesmos têm essa energia vital para valorizar o corpo? Sem dúvida, sem dúvida. E, Dorival, lembre-se, é uma coisa muito difícil para a gente conseguir captar. Os mestres de sabedoria são seres que entraram em sintonia com o divino que existe em cada ser humano, que é cada ser humano. Cada um de nós é uma expressão do divino. Eu estou usando a palavra divina em vez de Deus, porque tem uma conotação mais ampla. Então,
cada um de nós é uma expressão do divino. À medida que a gente vai evoluindo e vai alcançando iniciações mais elevadas, nós vamos entrando em segredos cada vez mais profundos a respeito da vida e da manifestação da vida. Então, os mestres de sabedoria têm conhecimento que a gente... Meu Deus do céu, como é que isso é possível? É possível fazer isso? Não sei o que é, mas é possível fazer isso por aqueles que conhecem. Então, os mestres são aqueles que conhecem. Por que os primeiros cristãos que eram discípulos avançados de Jesus eram chamados de gnósticos? Porque eles tinham o conhecimento. Gnose significa conhecimento, mas não é qualquer conhecimentozinho, não. É o conhecimento espiritual, é o conhecimento profundo das coisas do mundo e do ser. Então, nós podemos ficar tentando esmiuçar, entender o que é essa questão dos mestres usarem um corpo por 200, 300 anos. O Conde de Saint-Germain é dito que ele viveu alguns séculos e, durante esse período em que ele viveu na Europa, haviam relatórios sobre o Conde de Saint-Germain, que tinha aparecido há um século atrás, 2 séculos atrás, por tais pessoas, tinha sido visto por tais pessoas. Então, existe até mesmo um conhecimento histórico de séculos recentes a respeito de, pelo menos, um desses mestres que atuou em corpo físico no mundo exterior por um longo período de tempo na Europa. Ok, obrigado, Raul. De nada, de nada. Meus irmãos, vocês gostariam de fazer alguma observação? Esses temas que nós estamos estudando são tão envolventes e profundos que eu me sinto encabulado de tentar falar sobre essas coisas sobre as quais eu conheço uma poeirinha. Tem muita coisa por trás disso tudo, mas nós temos que começar de algum ponto. Então, vamos começar com essa poeirinha e vamos nos abrir para isso. Todos esses pontos que tocaram o coração de vocês, que vocês chegaram durante essa nossa reunião, a perguntar: será que é possível? Leve esse tema para a sua meditação. Leve, é isso. A meditação é o momento de trazermos para o nosso ser interior, o nosso ser de luz. A nossa personalidade tem muitas limitações. Nós sabemos disso, né? A nossa personalidade tem muitas limitações, mas o nosso ser de luz é iluminado. Só que nós não captamos a luz do nosso ser de luz por causa de todas as camadas de bobagem, de ideias errôneas, de fantasias que o ego construiu em nossa mente. Então, vida espiritual é uma vida de constante faxina mental. Faxina mental.
é vida espiritual. Vamos nos livrar daquelas coisas que bloqueiam a nossa luz. Nós somos seres de luz. Nós temos que partir dessa premissa. Eu não sou meu corpo, eu não sou Dorival, Lília, Juliane, Luiz Alberto. Não somos. Nós estamos usando esse veículo que muitas vezes rateia. Nossa, por que não estou captando? Mas eu queria entender melhor. Você queria como pequenino ego, mas o seu ser de luz já sabe isso. Então, façam aquele esforço de se interiorizar, entrar no repouso, como é dito no nosso texto, para conhecer a verdade e se libertarem da ignorância. Vamos encerrar a nossa reunião com aquela alegria de que nós estamos fazendo progresso. E, então, entoando aquele mantra, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Assim seja e assim é. Amém. E otimismo. Não se deixem perder a fé, a confiança de que a luz está dentro de cada um de nós. O que nós estamos fazendo é aprender a tirar aquilo que está bloqueando a luz que já está dentro de nós. Boa noite, fiquem em paz. Boa noite, gente. Namastê. 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 Bom fim de semana para todos. Gratidão.